Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem sentar. Eu quero agradecer aqui em nome do pastor presidente, pastor Saulo, aos demais pastores que estão aqui, aos obreiros, a todos os nossos irmãos e irmãs, os jovens, nossos visitantes, que tenham assim um excelente dia aqui pela manhã. Quer dizer que já fui abençoado aqui por tudo que foi dito, falado, presenciado, e principalmente pela banda de música aqui, pela essa banda. E eu lembro quando criança, meu avô era músico, e ele sempre me levava ali no SESI, e eu acompanhava a banda para todos os lados. A minha frustração é que eu não aprendi a tocar nenhum instrumento. Tentei cantar no coral da faculdade, foi assim uma coisa, um grande desafio, né? Hoje parece que os ministérios, para ter um ministério completo, o pastor tem que pregar, dançar e cantar, né? Tem que ter um ritmo, tem que ter um movimento e sapatear. Se não sapatear, né? Tem tudo isso, tem tudo isso. Mas eu não canto, né? Eu encanto, né? Amém, irmãos? Você acredita na sua beleza? Eu estou com 47 anos, não parece, né? É produto da Renil, da Avon do dia e da noite, rejuvenescedor. Já ouviram falar disso? A gente renova todo dia, não é verdade? Cuidar da saúde, não é verdade? Fazer uma caminhada diária, não é muito bom? Então vamos cuidar da saúde. Queridos, eu sou o pastor Irã Lima, agradeço a Deus aí pelo convite, estar aqui com vocês. Não me lembro de ter passado aqui, não sei se eu já preguei aqui, mas algumas igrejas aqui em Brasília já tive a oportunidade. Estou a pastor já há 18 para 19 anos na Igreja Batista Filadélfia. Eu sou o pastor lá, um dos fundadores da igreja aqui em Taguatinga Norte. A nossa fica ali atrás do Detran, do lado da Atacadão Extra, quando você vai estar subindo para Ceilândia. Nós fomos da Convenção Batista Nacional durante muito tempo. Eu fui consagrado pelo pastor Dejair Guerra, muitos aqui não conhecem, já o pastor faleceu, já tem uns 2, 3 anos. Aqui em Brasília, teve um grande ministério aqui em Brasília, foi um grande homem de Deus. E cada um de nós temos nosso caminho, as nossas decisões. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Não trago nada de novo, minha mensagem é simples. E eu quero que tão somente a palavra de Deus seja palavra sobre nossas vidas aqui nessa manhã. E eu quero reler aqui novamente o texto que já foi lido em Lucas capítulo 8, para que nós possamos assim nos situar. E depois eu quero levar vocês aqui também para um outro texto. Como a gente está falando de mulheres, nós vamos falar na primeira carta de Reis, no capítulo 3:16. Tá bom? 3:16, se você já puder colocar, primeiro livro de Reis, 3:16, depois a gente volta aqui para Lucas. Aqueles que puderem ficar em pé, vamos ficar em pé. Os que não puderem, em reverência, que reverência significa inclinar todos os nossos ouvidos, atenções, espírito, alma, para Deus. Agora nesse momento, deixa Ele falar o seu coração. Olha aqui, 1 Reis 3:16 diz assim: certo dia 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo, e o seu é que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é, não. A criança morta é a sua, e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é a da outra. Então mandou buscar uma espada, e quando a trouxeram, disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres.
A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será mais nem meu nem seu. Aí Salomão disse: não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus tinha lhe dado sabedoria para julgar com justiça. Amém? Agora vamos ler em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1. Vamos lá. Algum tempo depois, saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas dos espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes; Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Os irmãos podem sentar, querido. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos aqui, Senhor. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, que possamos ser sensíveis à Tua mensagem, e que ela não fique apenas num discurso teológico, mas que ela saia e transforme nossas vidas a cada dia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu não sei se vocês já ouviram falar daqueles desigrejados. Já ouviu falar dos desigrejados? Número de pessoas que não querem ficar mais na igreja, romperam com a noiva, mas eles não romperam com Jesus. É o discurso deles. Eles se sentem ofendidos se você falar que eles estão desviados, porque o desviado é aquele que rompe com a igreja, rompe com Jesus e faz as coisas dissolutamente, tudo que vem à sua cabeça, todo desejo da carne. Mas o desigrejado é diferente. O desigrejado, ele diz o seguinte: pastor, está insuportável permanecer dentro da igreja na situação que nós estamos vivendo hoje. Pastor, quando nós ouvimos um pastor, não precisa ouvir os outros, porque a perspectiva da mensagem, ela só tem 3 pilares: sentimento de culpa, medo ou ganância. Os 3 pilares. E aí as pessoas começam a trazer discursos, e esse discurso muitas vezes está numa frasezinha organizando a nossa mensagem, dizer o seguinte: pessoas decepcionadas com a instituição, com a igreja. Mas o que é a igreja? O que é o corpo da igreja? A igreja não são essas paredes, a igreja não são essas luminárias que estão aqui nos iluminando, não são esses instrumentos, nada disso. A igreja é formada de pessoas. E cada sonho meu, cada sonho seu, tudo que foi lido aqui da perspectiva das mulheres, a relação do sonho que elas tinham. Se eu pego Marta e Maria, eu acredito que Marta e Maria tinham um grande sonho. E qual era o sonho delas? É de ver o irmão lá vivo. Lázaro representava os sonhos, mas a partir de uma morte, acabou os seus sonhos. Ponto final para os seus sonhos. E a gente, qualquer um de nós aqui, se eu colocar essa frase e pergunta para vocês, se você for contra isso, pode ficar em pé. Eu pergunto para você: felicidade é algo abstrato. Felicidade a gente não se pega. Felicidade a gente não se encontra. A gente constrói na caminhada. É no momento que nós damos sentido para a nossa vida, porque o próprio Jesus disse algo muito interessante. Daqui a pouco eu vou falar o que ele disse. Mas eu coloco a felicidade como um guarda-chuva, e cada pontinha desse guarda-chuva eu coloco um sonho, uma realização pessoal, uma realização de um casamento, a conquista ali de um filho para a volta para o Senhor, do marido, cada pontinha desse guarda-chuva. Mas em cada sonho que você encontrar, você vai encontrar quem? O ser humano, o outro, aquela pessoa que Deus, na sua perspectiva de adoração, Ele escolheu para ser o lugar para ser adorado. Espera aí, professor, diga algo aqui para mim. Exatamente, Deus quer ser adorado através do outro. Em Gênesis ele começa uma fala dizendo o seguinte: façamos o homem. Não sei se naquele momento havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou ele e os anjos, não vou discutir teologia, mas ele diz: façamos o homem, começa em Deus. E aonde vai terminar essa adoração? No homem, conforme a sua imagem e semelhança. Quando você olha para o seu próximo, você vê a imagem de Deus? Quando você olha para a pessoa que está ao seu lado, qual é a sensibilidade? O que o teu coração faz? Ele dispara, fica taquicárdico, você fica com sudorese, você fica despreparado, você fica sem jeito. Quando você olha para o seu irmão, porque nós cantamos,
Quando eu estou na presença de Deus, eu pulo, eu danço, eu sacudo, eu grito, dá glória a Deus e tal. Mas eu pergunto para você, quando você olha para esta pessoa que está do seu lado, que é a imagem e semelhança de Deus, o que você sente? Aí eu quero reverter agora, olhar aqui para esse lado aqui da prostituta aqui, das duas prostitutas. Gente, aquele discurso fácil, né? Aquele discurso reducionista que as pessoas querem sempre ter uma palavrinha para fechar o assunto, né? São coisas assim daquelas pessoas acomodadas, pessoas que não querem se levantar. Aí elas querem resumir com uma palavra só. Principalmente a questão da prostituição. Você olha para uma prostituta, tem pessoas que falam assim: ah, mulher de vida fácil. Gente, em 98, terminando uma pós-graduação de um curso que eu estava fazendo, não vou falar que curso é esse, pode sensibilizar alguém, pode travar alguém a mensagem. Mas eu estava fazendo uma pesquisa em campo e perguntando para prostitutas. Eu fui entrevistar prostituta, travesti, homossexuais, e fui fazer essas entrevistas. Algumas entrevistas eu tinha que pagar para as pessoas para poder ouvi-las, porque eu tinha um questionário e tinha que terminar uma monografia desse curso. E conversei com uma prostituta. Muitas vezes a gente fala que é uma vida fácil. Aqui foram duas prostitutas que se apresentaram diante do rei Salomão. Significa o rei Salomão a presença, a casa de Deus, ou lugar da justiça? Vamos pensar assim nesse ponto. E aí essa prostituta, quando nós estávamos conversando, eu fiz algumas perguntas para ela. Ela falou assim: olha, Irã, é o seguinte, a minha vida não tem nada fácil. Não importa se eu estou gripado, se eu estou doente, se eu estou com febre, se eu estou com alguma coisa, eu tenho que fazer do meu corpo um objeto a ser explorado. E quando eu deito muitas vezes com um homem, ele não me vê como uma mulher, me vê como um objeto que foi pago e tem que ser explorado. E eu perguntei para ela: e a sua vida dos seus filhos? É porque ela tinha filhos e ela fazia aquilo porque ela tinha que manter a sua filha numa escola particular. E eu perguntei assim: você quer isso para sua filha? Jamais quero isso para minha filha. Eu não tenho relacionamento, sou uma mulher de poucas amizades, uma mulher que tem poucos amigos, uma mulher que é vista na sociedade sempre no processo de exclusão do lado de lá. O sofrimento de uma prostituta hoje no nosso tempo, para vocês terem uma ideia, é uma mulher de poucos amigos, é uma mulher que é excluída pela família, uma mulher que é excluída pela sua comunidade, até entre os seus pares, há uma competitividade muito grande, e ela precisa de uma manutenção, sempre de uma máscara, para estar projetando algo que ela não vive dentro dela. Então uma luta constante. Então não é vida fácil como a gente pensa. Agora, se nesse nosso tempo a prostituição é uma dificuldade muito grande, agora vamos voltar lá para os tempos de Salomão. Vamos imaginar aquelas duas mulheres entrando no palácio, porque elas marcaram uma audiência, e teve uma audiência com Salomão. Hoje, se você vai a uma igreja grande, né, uma igreja assim com 10 mil, 15 mil membros, e você chega lá na porta, lá todo sujo, ou se alguém conhece que você é o pedinte, é o mendigo, é o prostituto, é a prostituta, o que esse senhor lá da porta vai falar para você? Olha, é o seguinte, você não pode falar com o pastor presidente, mas está aqui o diácono, está aqui o obreiro, ele vai resolver seu problema. Entra ali, vai resolver seu problema. Naquele tempo as dificuldades eram muito maiores do que hoje. A questão de um olhar para a prostituta era muito maior. Aí eu fico imaginando aquelas duas mulheres entrando no palácio, e aqueles soldados, né, os soldados que estavam lá, quando viram e perceberam que as prostitutas estavam andando, provavelmente aqueles comentáriozinhos de toque de ombro assim: ih, já saí, ixi, olha lá fulana batalhão, olha lá fulana, já saí, já mais de 10 vezes, já saí com ela, ou aquela lá também e tal. Vários comentários, mas elas foram até o rei. Chega diante do rei, elas contam a história delas. Olha, sabe o que aconteceu? Eu moro com ela, a minha melhor amiga, eu moro com ela, minha melhor amiga. Eu tive um filho e logo depois ela teve o dela. De repente, numa noite mal dormida, ela vira, matou o outro e depois trocou a criança. A minha melhor amiga. Quantas vezes a gente está dentro da igreja e fala assim: gente, eu fui traído pelo meu melhor amigo, fui traído pela minha melhor amiga. Como é que a gente aguenta isso? Gente, eu pergunto: tu já foi traído pelo diabo? Você já foi traído pelo inimigo? Nós somos traídos por quem? Pelas pessoas que estão do nosso lado. É o melhor amigo, é a pessoa que está do nosso lado, é a pessoa que convive, que conhece a nossa intimidade, sabe quem eu sou, sabe o que eu gosto de comer, de vestir. São essas pessoas. Não fica com esse chororô: pô, meu melhor amigo. Aí fica com esse trauma, carregando isso na sua psique, achando que foi assim, é o último dos sofredores da terra, que fui traído pelo um amigo ou pela amiga. Nada disso. Ela foi traída por quem? Pela amiga. Olha a dor. Aquela que ela julgava no espaço da casa, que poderia acolhê-la,
foi a primeira a passar a perna nela, foi a primeira a barganhar com as crianças, dizer que o filho era dela e tudo mais, e elas resolveram buscar quem, gente? A igreja, para decidir a causa delas. Nossa, a prostituta na sensibilidade de olhar para alguém, ou para uma instituição, ou para um coletivo que vai dizer o seguinte: ali naquele lugar eles têm a resposta para a minha vida. Eles entram naquele lugar. Aí agora, depois do discurso, ela apresenta ali essa fala e espera Salomão, e Salomão abre a boca e diz o seguinte: bom, olha Salomão dizendo: vocês estão brigando pela criança, não é verdade? Eu não sei quem está falando a verdade aqui, tá certo? Mas, soldado, vem cá, pega essa faca, pega essa espada e parte no meio. Gente, esse discurso de Salomão, vou voltar agora para aquela mulher que era a mãe verdadeira. Ela poderia ter pensado assim, lá no íntimo dela, não sei se ela falou meu Deus, mas vamos fazer uma inserção aqui. Ela pode ter falado assim: meu Deus, o mundo aqui fora, minha família me rejeita, os meus amigos me traem, o diabo faz o que quer com a minha vida, e agora eu chego diante de um homem de Deus, e ele tem a mesma atitude que o mundo está tendo aqui dentro. Ele tem a mesma atitude, porque ele está mandando um homem cortar uma criança, e essa criança é meu filho. Daí ela grita: não, Senhor, pode dar para ela. Sabe o que significa isso? A gente olha para esse texto e fala assim: olha a grande sabedoria de Salomão através de Deus, a grande sabedoria de Salomão. Eu não nego que Salomão realmente recebeu de Deus a capacidade de fazer seu julgamento, as grandes sabedorias, mas aqui eu trago e resgato um olhar sobre as mulheres. Qual é esse resgate? Que Salomão oportunizou aquela prostituta para que saísse algo nobre daquelas pessoas que muitas vezes são excluídas da sociedade. A igreja precisa entender, a igreja somos nós, não é instituição. Nós precisamos entender que as pessoas que nós excluímos, fazemos acepções, porque não se veste como a gente, não usa o que a gente está usando, não fala como a gente fala, não tem um linguajar parecido com o nosso, que eles não são dignos de ter algo de Deus sobre suas vidas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que pensa que servir a Deus é privilégio para receber bênçãos do céu. Após a Santa Ceia, os discípulos estavam lá. Depois que saíram da Santa Ceia, estavam os discípulos discutindo: quem é que vai sentar à direita de Jesus? Quem é que vai sentar à direita de Deus? Jesus falou assim: olha, meu amigo, ali já está reservado. Porque se você quer servir, é diferente. Servir é diferente. Servir é diferente. Não é o que eu faço que Deus está olhando, o que eu estou fazendo. Eu vou dar um exemplo para você. O meu filhinho, meu netinho, eu tenho um netinho de 3 anos, e ele mora com a gente, e ele acorda já correndo para brincar, ele quer fazer alguma coisa, e quando ele vai para a igreja, como ele está na fase de 3 para 4 anos, ele faz aquelas garatujazinhas, é um risquinho assim, é uma bolinha, um risquinho, aí em cima desse risquinho ele chega lá e fala assim, ele chama assim: papai, ó meu desenho. Aí eu olho aqueles rabiscos e falo assim: que lindo, filho, que coisa linda, né? Daqui, aí dou um abraço nele, dou um beijo e tal. Olha assim, gente, da perspectiva da arte, aqueles rabiscos é um lixo. Mas o que eu estou priorizando ali? O meu relacionamento com meu filho. O meu relacionamento com meu filho. Esse é o relacionamento. Você sabe o que é um coração de uma mãe? Quando ela olha assim, as 2 crianças quieta lá, fazendo seus rabiscos. Não importa o que eles estejam fazendo, mas se eles têm bom relacionamento, a mãe está feliz. Olha como eles são unidos, olha como eles se abraçam, olha como eles se preocupam um com o outro, olha como ele se doa, olha como ele empresta a folha para o outro e dá o lápis para o outro desenhar. Isso é o quê? Relacionamento. Relacionamento. Eu quero adorar a Deus, mas o que nos ensinaram durante muito tempo é que a gente vai chegar e vai ter que fazer alguma coisa para Deus. O amor de Deus sobre nossas vidas, irmão, não muda nada.
Você pode fazer o que quiser, não vai alterar, não vai aumentar, não vai diminuir, porque se Deus diz que Ele ama na sua intensidade e na sua totalidade. Não é um discurso reducionista, não. Eu estou mostrando para você que o amor de Deus não muda com relação a nossas vidas. Então, se eu prego, se eu louvo, se eu canto, não me dá o privilégio de receber mais de Deus do que aquele que está lá na prostituição, do que aquele que está lá no pecado. Não. Faço aqui entre nós aqui, mamães e papais. Se você tem 2 filhos, quem é que te preocupa mais? Aquele que está indo para a escola, tirando boas notas, é saudável, ou aquele que está indo para a rua, não quer estudar, não quer trabalhar? Quem é que te preocupa mais? É o que está na rua, é aquele que está ali naquela condição. E a igreja precisa entender que quando chegar uma pessoa que esteja numa condição dessa que eu acabei de falar para vocês, por trás daquele indivíduo tem uma família, tem um pai que sofre, uma mãe que sofre, uns irmãos que sofrem, tem toda uma família que está em sofrimento, porque o filho está em sofrimento. E a igreja precisa criar um espaço público de acolhimento, um espaço público de fala. Deixe essas pessoas falarem, deixe essas pessoas colocarem para fora o que elas têm para falar, deixa elas falarem. Por quê? Porque é num processo terapêutico da fala que vai vir aquilo que você muitas vezes quer implantar no coração dela. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo a colonização. Na época dos colonizadores, quando os portugueses chegaram aqui, tira os holandeses, bota os portugueses, bom se fossem os holandeses, mas aí os portugueses chegaram aqui e começaram a olhar os índios, aí começaram a falar que índio não trabalha, índio é preguiçoso. Isso é uma perspectiva humana dizendo que os índios eram preguiçosos. Aquele escritor lá, o escrevente lá, colocava lá e dizia que os índios eram preguiçosos e tudo mais. Aí vem a Igreja Católica Apostólica Romana e vamos evangelizar os índios, vamos botar roupa nos índios, vamos botar roupa neles, vamos bater neles, para eles aprenderem a ouvir a missa, e quando eles botarem roupa e aprender a ficar dentro da igreja ouvindo a missa, está acabada a nossa evangelização. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Que o evangelho não é apenas mudança de comportamento. Ah, porque antes eu fazia isso, hoje eu não faço. Ah, que antes eu ia para tal lugar e hoje eu não vou. O evangelho não é mudança apenas de comportamento. O evangelho, as boas novas, não é apenas mudança de pensamento. Ah, antes eu não acreditava em Deus, hoje eu acredito. Antes eu não acreditava que existia inferno, hoje eu acredito. Não é apenas mudança de pensamento. Porque tem muita gente que conhece, estuda, tem diploma, tem teologia, tem tudo que você possa falar e pensar e imaginar. Tem comportamentos muito mais saudáveis do que os nossos. Não bebem, não fumam, amam a esposa, fazem caridade, fazem tudo, e ainda não tiveram um encontro. E o que significa isso para mim? Que não basta apenas eu ter um discurso na língua, não basta apenas eu ter clichês, chavões, palavras, adesivos no carro. Este carro é do Senhor Jesus. E o camarada nunca deu uma carona para o irmão no dia de chuva dentro da igreja. Para o reino. Bota aqueles adesivos. Bênção do Senhor. Recebi uma bênção do Senhor. O cara só anda só. E essa bênção no domingo, se ele estiver lavando o carro, se vier uma nuvem preta, ele não vem para a igreja porque ele passou a tarde todinha lavando o carro. Olha a bênção do Senhor. O que é adoração, gente? Abraão, eis-me aqui, Senhor. Tu me amas? Claro, Senhor. Então tu vai me oferecer o que tu tens aí no teu coração. O que você quer? Eu quero Isaac. Opa, espera aí, mas é a promessa. É a promessa. Isaac, eu quero Isaac. E outra, é você que vai ter que fazer o sacrifício. Lá em Gênesis 22 nos fala que esse homem levantou de madrugada. Quem é aqui que levanta de madrugada para oferecer o melhor que você tem? Aquele sacrifício que vai naquele caminho
Abraão foi assim, chamou lá 2 servos e vem cá, pega o jumento lá, pega lá uma lenha, pega tudo. Isaac, vem cá, meu filho. Garotão, pré-adolescente, 12 anos, entrando na adolescência. Vem cá, Isaac, vamos fazer um sacrifício ali. Aonde, pai? Calma, Deus vai dar o endereço para a gente, nós vamos chegar naquele lugar. Ele levou os 2 servos. Alguém fala assim, não, Abraão estava com esquizofrenia, estava começando a ouvir vozes, e agora falou que era a voz de Deus, esse negócio todo. Se Abraão tivesse contato para a mulher dele, ia ser uma coisa assim terrível, né? Só que Abraão naquele tempo, ele quebrou algumas coisas que eram religiosamente praticadas pelo povo daquela região. Primeiro, Abraão agora ele recebe uma ordem para fazer um sacrifício de um parente, de um filho. Naquele momento ele estava quebrando uma construção moral dentro de uma sociedade que dizia que o homem era o provedor da casa e o homem tinha que prover segurança para a casa. Agora a voz que ele estava ouvindo dizia: eu quero que você sacrifique. Então moralmente ele estava destruindo aquela concepção, muitas vezes já repetidamente, várias vezes naquela família e naquela tradição. Outra, a questão ética. O que é ética? É o exercício da moral. Ética é o ser para o outro, o quanto que eu me entrego para essas pessoas, o quanto que eu faço para essas pessoas. E ele estava agora naquele momento, ele ia matar alguém, ele ia ferir alguém, e ele vai para essa direção. Mas Abraão não estava com esquizofrenia, ele não estava com surtos psicóticos, ouvindo nada não. Porque quando chega lá no pé do morro, fala assim: ó, fica aí vocês aí, os servos, ficam aí. Porque se ele levasse os servos, na hora que ele pegasse a faca para matar, o servo poderia segurar. Não, Abraão, você está velho demais, cara, você é maluco, você vai matar seu filho. Fica aí. Tem coisas de Deus que Ele fala para nós e tem que ser só para nós. Está entendendo isso? Tem coisas que Deus fala ao nosso coração. Eu, sinceramente, Irã aqui, eu nunca vi Deus falando assim: Irã, eu tenho uma obra missionária na sua vida. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi. Sinceramente, eu nunca ouvi. Aí, quando Abraão chega, ele prepara o terreno, preparou lá o altar, pegou o moleque e amarrou. Gente, é tão fácil amarrar o moleque, né? Agora eu vou te dizer uma coisa: aquele jovem de 12 anos, sabendo que o pai ia sacrificar, e principalmente sacrificá-lo, ele se permitiu ser amarrado, ele se permitiu deitar naqueles gravetos. O que aconteceu ali? Para essa imagem na sua cabeça. Vamos transformar isso agora em algo fantástico. Eu vou pegar agora que aquele sacrifício não era de Abraão, mas vou transformar num sacrifício de Isaac. Ou seja, Isaac confiava, tinha um relacionamento tão íntimo com o pai dele, que ele confiava na palavra do pai, no relacionamento com o pai. Eu pergunto para você, olha para essa imagem e semelhança que está do teu lado, o quanto que você confia nos teus irmãos? Isaac confiou no pai. A relação que eles tinham era uma relação tão profunda que ele dizia: pai, eu confio em ti, pode me amarrar, pai. Porque o pai disse: olha filho, Deus proverá, eu confio em ti, pai, eu confio em ti. Então Isaac, através do pai, confiou no pai, porque o pai confiava em Deus, e Deus sabia o que estava acontecendo naquele momento. Sabe o que é isso? Quando as nossas relações são saudáveis, nós começamos a entender adorar a Deus. Você quer adorar a Deus? Começa através dessa pessoa que está do seu lado. Muitas vezes a gente só conhece o pescoço do que senta na nossa frente. E tem cadeiras cativas que todo mundo sabe: oh, aqui é o lugar da dona Joaninha, esse aqui é o lugar da dona Joana, esse aqui é o lugar da dona Silvia, esse é o lugar do seu Renato, esse aqui é o lugar tal. Está todo mundo com cadeira marcada na igreja. Eu tenho saudade de ontem. Parece que ontem eu tinha mais amigos. A cada dia que eu levanto, eu sinto saudade do ontem. Eu tenho pedido a Deus: Deus, que o meu hoje
seja igual ao meu ontem, porque o meu ontem foi tão bom que eu não quero estragar o meu amanhã. E eu preciso entender que o meu dia de hoje eu preciso investir e saber o quanto que eu estou amando essas pessoas, o quanto que essas pessoas são importantes para mim. É impossível amar a Deus se nós não amamos o próximo. Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele começa amando e se entrega como homem. Ele não se envergonhou. O próprio Jesus, as 2 vezes que ele entrou no templo, ele escandalizou. Uma, ele saiu quebrando tudo com as orragas lá. Pá, pá! Aqui não é comércio, aqui não é isso. E a outra, ele lê o texto e senta lá na cadeira. Os caras ficaram doidos. Esse Jesus, 2 vezes que ele entra, ele faz uma bagunça. Esse cara é um revolucionário. Novinho demais, 30 anos. Quem é esse cara? Quem é esse camarada que faz tanta coisa? Ele muda tudo. Ele fala, eu não vim mudar nada, eu vim cumprir as Escrituras. Cumprir as Escrituras. Existe uma diferença entre obedecer e cumprir. Eu lembro que em 96, 98, eu estava formando no primeiro curso. Aí eu trabalhando dentro de um fórum e tinha casamentos, né? Casamento da área civil. Então estava lá o juiz de paz para fazer essa questão da área civil, né? E ele fazia um monte de perguntas. Agora nós temos a questão da Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe que é a Lei da Maria da Penha, né? Está bem em evidência atual aí. Aí, olha só um exemplo. O pastor vai celebrar aqui um culto e pergunta assim: rapazinho, você sabe, agora que você vai casar, você vai obedecer a Lei Maria da Penha? Aí ele olha assim para o pastor e fala assim: não, pastor, não vou obedecer essa Lei Maria da Penha não. Sabe por quê? Porque obedecer, ela está na nata, está na superficialidade. Por que isso? Se eu bater, eu vou preso. Se eu xingar, eu vou preso. Se eu fizer qualquer problema psicológico, tortura psicológica, eu vou preso. Então, se eu entrar nessa linha, eu vou preso. Então, pastor, eu não vou obedecer essa lei. Eu vou cumprir algo que já foi determinado na minha vida. Eu vou cuidar dessa mulher. Eu vou amar essa mulher. Eu vou criar um espaço de diálogo todo dia com essa mulher. É muito mais além daquilo de obedecer. O obedecer está na linha, está na linha. Nós temos que ir muito mais de lá. Os fariseus cobravam a obediência à lei. Jesus veio cumprir a lei. Vou dar um outro exemplo: imposto de renda. Imposto de renda. Eu não posso declarar meu imposto. Tem uma lei que fala que tem que declarar. Vai que eu não vou declarar. Eu não posso, eu jamais vou fazer isso. Falar assim, não, esse ano eu quero dar mais 5% para o Estado, por causa dessa corrupção que aconteceu. Eu quero dar mais da minha renda para o Estado. Eu quero dar mais aqui. Gente, eu cumpro a lei do imposto de renda, porque eu sei que eles vão me cobrar de alguma forma. Eu só cumpro a lei naquilo que está dizendo. É aqui e acabou. Não tem nada de amor pelo Estado que eu vou dar mais não. Quem está fazendo isso está com muito. Estão entendendo isso? Que cumprir é muito mais profundo. Quando você vai a um aniversário do seu filho, do seu neto, você está com dinheiro, você tem condições, você compra qualquer presentinho. Vou comprar aqui qualquer presentinho para levar lá para o meu netinho, ou para o meu filhinho, vou levar qualquer presente. Não, se você tem, você não vai ficar apenas no cumprimento de uma obediência, ou de um rito, de dar apenas um presente. Você vai comprar o melhor para aquela pessoa que você ama. Você vai dar o melhor para aquela pessoa que você ama. Então não é apenas cumprir, ou apenas obedecer, mas é ir muito mais além de uma obediência. Então o que eu quero deixar aqui para essa manhã? Que tem uma coisa para essa geração agora que é inegociável. Inegociável. Eles não abrem mão disso. Se nós tínhamos uma primeira geração, como foi falado aqui, eu nasci no lar evangélico, meu pai era evangélico e tal, amém por isso. Porque se eu perguntasse aqui na igreja, quantos nasceram aqui que na sua casa tinha culto no lar e você nasceu no lar evangélico? Aí uma meia dúzia vai levantar a mão. Aí eu ia fazer a segunda pergunta: quantos ainda fazem esse culto na sua casa todos os dias e ensina seus filhos? Aí ia diminuir o número de mãos.
Aí eu não ia fazer mais nenhuma pergunta, eu só ia dizer o seguinte: que aqui no texto, na palavra, em Juízes, no capítulo 2, nós não vamos ler agora, a partir do versículo 6, nos fala que depois que Josué e todos os seus comandantes morreram, a terceira geração, a segunda geração deles, todos eles estavam atolados na idolatria. Atolados na idolatria. Como é que é, pastor? Atolados mesmo. Eles estavam na idolatria. A segunda geração, a terceira geração, atolados. Escuta só essa. A primeira geração de Josué, eles esteve ali, ele viu as coisas de Deus. Ele presenciou as coisas de Deus. Os seus comandantes, muitos que vieram depois, ouviram falar das coisas de Deus. Eles ouviram falar das coisas de Deus. A terceira geração nem viram, nem ouviram e nem estavam tendo exemplos. Daí eles se atolaram no pecado. Por que eu estou dizendo isso? Primeira geração dizia assim, vamos colocar Abraão, primeira geração, primeiro Deus, depois eu. É aquela primeira geração que serviu a Deus, viu as coisas de Deus, presenciaram as coisas de Deus. A segunda geração, eles não viram as coisas, mas ouviram falar dos feitos de Deus. E eles, na segunda geração, diziam assim: primeiro eu, depois Deus. Primeiro eu, depois Deus. Agora a terceira geração, nesse nosso tempo que estamos vivendo, primeiro eu, segundo eu, e depois eu de novo. A primeira geração, eu coloco o nome, a geração do compromisso. A segunda geração, que é primeiro eu, depois Deus, eu coloco a geração café com leite. Sabe aquela pizza, metade calabresa, metade banana? Sabe aquele irmão, um pé lá, outro cá? Sabe aquele irmão que não sabe o que quer? E toda vez que tem alguém dentro da família, dentro da casa, que não sabe o que quer, vai ter filhos em crise. Os filhos vão ficar acrisolados. Por quê? Porque eles vão buscar referenciais. E a última geração é a geração da crise. É o que nós estamos enfrentando hoje. Por isso que eu comecei falando sobre os desigrejados. A igreja que mais cresce é a igreja dos cristãos de casa. É o ICC. É gente ficando em casa. Ah, pastor, hoje eu ligo a televisão, assisto qualquer mensagem. E tem umas mensagens boas. Entra no YouTube, né? Tem um monte de mensagem boa. É o ICC, a igreja dos cristãos de casa. E aí, o que acontece com toda geração? O que eu quero deixar aqui? Que há algo inegociável para essa geração, que eles não abrem mão dessa geração. Eles querem coerência naquilo que a gente fala, naquilo que a gente prega e naquilo que a gente vive. Sabe o que é isso, irmão? Você está lá na sua casa, acabou de fazer o culto do lar, agradeceu a Deus pelo pão e os alimentos. Aí toca o telefone lá. Alô, queria falar com o fulano de tal. Aí ele está lá sentado na mesa. Diga que eu não estou, diga que eu não estou. Aí o pai, o filho olha para o pai: pai, como que o senhor não está aqui? Os filhos querem coerência. Essa geração, eles querem coerência. O nosso discurso tem que ser um discurso diferenciado desse mundo lá fora. Quem é que está ditando dentro da igreja? O mundo lá fora é ditado pelo tempo. Todos nós somos presos pelo tempo. Todo mundo aqui deve ter um relógio. Se não tiver um relógio, tem um celular que tem um relógio. Se não tiver o celular, não tiver o relógio, você entra no carro, liga teu carro, tem um relógio. E a gente só anda em cima do relógio. Eu tenho que olhar aqui para o relógio. E a gente está preso nesse tempo. E tem uma outra coisa que dita a nossa vida, é o mercado. Você está com dinheiro, vai fazer investimento, cuidado, o mercado está bravio, o mercado está assim, o mercado está assim. E a gente fica nesse sistema econômico, economia, isso aqui. Aí teologicamente alguém teve uma sacação incrível e trouxeram essas ideias mercantilistas para dentro do espaço da igreja. E aí construíram uma teologia por trás dela e começaram a implantar isso nas pessoas. E começaram a ganhar essas pessoas através da ganância. Se tu está sem emprego,
se as portas estão fechadas, Deus tem muito dinheiro, Deus tem muito ouro, Deus tem muita prata, e começamos a oferecer um monte de coisa para eles, um monte de coisa. E a gente oferecia tanta coisa, mas tantas coisas, que eles ficaram frustrados, porque Deus não se barganha coisas. E aí construímos uma teologia. Aí quando viram que o povo estava indo para um lado para o outro, aquele mercado flutuante, aqueles irmãos que perderam as âncoras, não sabiam onde ficavam, aí depois criaram uma outra teologia. Olha, o problema, sabe o que é? Batalha espiritual, meu irmão. A tua vida está assim, porque os demônios estão segurando, retendo a tua bênção. Deus tem bênção, mas os demônios estão assim. E aí começaram a explorar mais uma vez o sujeito. Essa pessoa que está do meu lado não é para ser explorada, essa pessoa do meu lado é para ser amada, e eu tenho que servir essa pessoa todo o tempo. Uma amiga minha trabalha comigo lá na clínica, e eu estava falando lá de Jesus para ela. Eu não fico saindo pregando para todo mundo, não falo para todo mundo que sou pastor. Eu quero que as pessoas me conheçam como Irã. Cheguei num congresso fora de Brasília. Aí eu estava no congresso, cheguei lá, simples, estava lá, do jeito que eu estou aqui, né? E aí eu cheguei, sentei. Aí o jovem lá perguntou assim: o senhor ainda é pastor? Eu falei: não. Ele falou assim: o senhor só é pastor? Aí eu falei assim: por que você está perguntando que eu sou só pastor? Não, para mim eu pensei que o senhor estava crescendo, é bispo, apóstolo. E aí eu falei: não, eu sou pastor, estou pastor. Porque eu já tinha voltado lá 2 vezes e ainda estava lá 10 anos mais ou menos. E aí eu voltei lá e falei: o senhor ainda é pastor? O reino de Deus não é busca de títulos. Você é o pastor presidente, isso não me enche. Você é psicólogo, isso não me enche. Você é professor universitário, isso não me enche. Eu estou casado há 27 anos, isso não quer dizer nada. Eu estou há 20 anos no ministério, não quer dizer nada. Agora o que me enche é quando alguém começa a falar assim: você é a imagem e semelhança de Deus. Eu amo você do jeito que você é, meu irmão. Eu amo você do jeito que você é, do jeito que você fala, do jeito que você pensa, do jeito que você prega. É você, irmão. Porque se você for você mesmo, em qualquer lugar que você tiver, as pessoas vão encontrar você. Chega de imagem, hologramas. Chega disso. Outro dia eu falei uma frase na igreja, impactou a igreja lá, está até gravado isso, botaram até no YouTube. Eu falei assim: gente, eu não consigo viver tudo que prego. Sabe por quê? As palavras que vêm daqui falam muito mais do que a minha vidinha tão pequenininha. O apóstolo Paulo falava assim: tem coisa que eu quero fazer, o meu espírito quer fazer, minha carne não deixa. E tem coisa que a minha carne faz que o meu espírito não deixa. Então ele ficava naquela luta. Gente, eu não consigo orar todo dia. Tem dia que eu chego cansado do trabalho, eu não consigo ler a palavra. Não é todo dia que eu saio evangelizando, não é todo dia que eu saio entregando cestas básicas, não é todo dia que eu visito, não é todo dia que eu vou ao hospital, não é todo dia isso. Eu tenho que dizer para esse povo que está chegando que eu sou humano. Tem dia que eu discuto com a minha esposa discute comigo, e nós dois somos 2 psicólogos, hein? 2 psicólogos discutindo, 2 pastores discutindo. Porque nós somos gente briga, gente discute, gente tem bom dia, tem mau dia, mas eu sei que gente também tem coração. É essa experiência que a gente tem que ter com Deus, é olhar para essas pessoas que nós somos humanos, nós somos homens. E quando as pessoas olharem para você e falar assim, quando alguém chegar e falar assim: poxa, o pastor é igualzinho a mim, eu tenho meus pecados, eu pensava que ele era o santarrão aqui da igreja, mas não, ele peca também, nós somos pecadores, mas nós temos aquele que sabe cuidar de nossas vidas, que sabe ensinar para nós o caminho que nós devemos seguir todos os dias. Essa é a experiência que nós precisamos. Porque não adianta sair de um momento tão aprazível como esse, e de repente chegar ali do lado de lá e começar: eu não acredito naquilo que o pastor falou não, mas já estou dizendo logo, entendeu? Eu não acredito que ele vive tudo que prega não, eu não estou acreditando nisso não. Gente, se eu estivesse pregando tudo aquilo que eu vivo, vocês não iam me ouvir. Se eu estivesse pregando aqui tudo que eu vivo, vocês não iriam me ouvir. Ia dizer: um herético é isso, aquilo. Sabe por quê? Porque nós acostumamos
com as imagens de santidade. E quando alguém cai, vamos excluir o que é mais fácil. Tira do banco, tira da obra, tira isso. Gente, eu dou treinamento em empresas de desenvolvimento de pessoas, treinamento em relações interpessoais. E aí quando eu estou com gestores, principalmente os gestores, alguns gestores falam assim: Irã, olha, eu tenho aqui funcionários, eles são assim, eles são cri-cri, falam de tudo, criticam tudo, a gente faz uma reunião, ele é contra tal, e tudo mais. Eu olhei para ele e falei assim: esse é o melhor funcionário, cara, você é maluco? Esse é o melhor funcionário. Sabe aquele crente que reclama de tudo? Não gostei, falei aquilo. Ele está tendo uma visão que você pode estar na visão romântica e não está vendo aquilo que está acontecendo, porque ele consegue falar. E com outra coisa, ele fala na sua frente, ele fala para você na sua frente, porque tem aqueles que concordam com tudo, e quando sai ali, fica minando a sua vida, minando o trabalho, minando. Essas pessoas precisam de acolhimento, essas pessoas precisam de serem acolhidas, serem amadas, serem tratadas de forma diferenciada. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus é o evangelho do abraço, do encontro. Ele veio ao nosso encontro, é um encontro. Quando diz assim, vós sois o templo, vós, é na perspectiva de relacionamento, é coletivo, não é eu sou o templo. Que eu sou o templo? Vós sois o templo. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Isso significa que a minha adoração, ela tem que estar no coletivo. Eu tenho que estar na minha comunidade, eu tenho que amar a minha comunidade, e a partir desse amor, esse amor tem que ser derramado para lá. E eu termino com a frase que diz o seguinte: qual é o impacto que nós estamos fazendo com a nossa comunidade? O que eles estão vendo aqui, que estão desejosos para entrar, para buscar o que nós temos aqui? A gente precisa pensar um pouquinho. Sabe aquela vizinha do seu lado que é diferente da sua religião? Ela precisa de você lá. Sabe aquele vizinho na tua frente que tu não consegue atravessar a rua? Ele precisa de você lá. Sabe aquele vizinho que você está lá na hora do culto, aí você está lá conversando com ele: ô irmão, tem que terminar aqui o nosso papo, porque ele tem que ir embora, eu tenho que ir lá para a igreja. Fica lá com ele conversando, ele vai falar assim: vem cá, pastor, o senhor não tem igreja agora não? Eu falei assim: não, é mais importante meu diálogo aqui com você. Estou entendendo isso, irmão? Que não é o rito que me salva, não é aquilo que eu estou fazendo que me salva, é a intenção do seu coração que está sendo medido na presença de Deus. Essa é uma intenção que Jesus está dizendo aqui para nós. A viúva que entregou lá tudo que ela tinha, provavelmente os discípulos nem prestaram atenção. Aí Jesus chama lá a igreja, né? A igreja dele. Vocês viram lá? O que é, Jesus? A pobre viúva entregou lá 2 moedinhas. Não vi não. Pois é, ela entregou tudo que ela tinha. Ela fez muito mais do que esses outros que entregaram grandes somas. Sabe o que é isso? São na simplicidade, nas coisas pequenas da vida, que Deus está sendo adorado. O amor de Deus, ele vai de uma forma muito simples nas nossas vidas. Eu coloquei 2 pedreiros agora para fazer uma reforma lá em casa, e eu vi que eles chegaram lá, eles precisam muito do meu relacionamento com eles. Eu estou lá. Uma aluna minha chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero levar o senhor lá na creche Azinheiras da Justiça. É uma creche que é uma irmã da igreja católica franciscana. Ela está há 29 anos nesse trabalho. Ela tem uma creche no Valparaíso que pega 80 crianças por dia, das domésticas que saem, diarista, que não tem onde colocar as crianças. Ela fez essa casa lá com muita ajuda, e ela fica o dia todo, de 0 a 4 anos as crianças. E lá em Lusiânia, são crianças que quando o juiz determina que vão para lá, que perde o pátrio poder do pai e da mãe, vão para lá. Aí eu cheguei lá, abracei uma criança de 4, 5 anos, abracei assim e falei: eu te amo. Aí ela olhou para mim e falou assim: você me ama, mas meu pai não me amou não. Aí eu fui perguntar para
para a menina que trabalhava lá na creche, o histórico da criança. Ela falou assim: olha, ele mais 8 irmãos, são 9 na família. O pai foi morto na frente deles, troca de tiro com a polícia. O pai era traficante e a mãe está presa aqui no presídio feminino. Quando aquela criança disse assim: você me ama, mas meu pai não me amou, aquele momento ali, eu descobri um propósito na minha vida. Que tem coisas que só eu, só você, só nós podemos fazer. Por mais que eu diga assim: eu amo você, ele vai sentir a falta do amor do pai, vai sentir a falta do amor da mãe, vai sentir a falta do amor daquele amigo que está do seu lado. O propósito que nós temos. Qual o meu propósito que eu tenho hoje? Qual é o seu propósito de vida hoje, para a sua vida, para as pessoas que estão do seu lado? Se Deus abrisse agora o tribunal da nossa consciência e fizesse uma pergunta: o que nós temos feito com as pessoas que Deus tem colocado do nosso lado? O quanto que nós temos amado essas pessoas? Amados, não é amar de boca, é ajudar as pessoas. A minha igreja está pequena em números, mas ela está grande. Porque a gente está pisando em lugares que muitas vezes a gente ora. Eu já mandei uma pastora lá para a África, fazendo um grande trabalho lá. Ela trabalhava com corte de roupas, estilista. Ela chegou lá na África, começou a fazer uns cortezinhos, uns desenhos, a roupa, isso, aquilo. Já foi chamada até pela esposa do governador lá da área da região. Ela liberou um terreno para construir lá, para ensinar as africanas a mexerem com corte também. Aqui ela estava passando necessidade, aqui ela não tinha renda, não tinha nada, foi para a África. Deus usou naquela proposta, aquilo que ela sabia fazer de bom e de melhor, e está ganhando muita gente lá. O que você sabe fazer de melhor hoje? Escolha isso dentro de você. O que você sabe fazer de melhor? Agora comece a oportunizar isso para a comunidade. Tem muitos professores aqui de inglês, de francês, de espanhol. A gente muitas vezes ora: irmão, vamos orar para mandar missionários para a África. Você está orando para mandar os filhos dos outros, porque os seus filhos vão estudar na faculdade para ganhar dinheiro, para se formar. E a gente precisa, a partir de nós, a ortopraxia, a prática da igreja. Nós precisamos nos mover. Quantas pessoas precisam ser alfabetizadas aqui da igreja? Vamos alfabetizar, vamos ajudar, vamos ensinar, vamos nos comprometer, vamos entrar nessa obra e realmente fazer a obra em conjunto, porque nós não queremos saber quem é que faz ou quem é que deixa de fazer. Todos nós precisamos fazer essa grande obra. É difícil a gente, como pastor, carregar tudo. Eu não consigo fazer isso mais, porque eu descobri uma coisa, que nessa caminhada, como já foi dito aqui, há muitos momentos difíceis, momentos de dor, momentos de... mas eu só olho uma coisa: o fardo só se torna pesado para quem está em pecado. Porque o fardo pode ser muito pesado, mas se você tiver a alegria do Senhor, você não sente essas coisas. Uma vez uma irmã chegou para o pastor, perguntou: pastor, o senhor é pentecostal? Ele falou: sou daqueles que babam ainda puro de um pé só. O senhor acredita em profecia? Acredito. Olha, o senhor vai andar em terras estranhas, vai falar com pessoas que o senhor nunca pensou ou sonhou de falar, vai você usar dentro de um avião assim. Aí eu falei: tá bom, amém. Segurei aquilo ali e guardei. 15 anos depois, eu estava na Índia, fui para o Nepal, fui para Joanesburgo, África, passei por vários locais, vi o que era fome, vi que era pessoas sem nome, sem identidade, sem casa, vi o que é pessoas viverem sem o templo. Eu poderia falar 2, 3, 4 horas, eles não tinham lugar, não tinham endereço, mas todos nós temos um endereço, uma casa, um colchão, um travesseiro para reclinar nossa cabeça. Lá eles não tinham. Falar de amor, de relacionamento, num ambiente era só casta, homem para um lado, mulher para o outro, divisão de classes sociais, rico, pobre, sombra. E você falar de amor significa ter uma experiência pessoal com Deus. Quando eu voltei de lá para cá, eu não voltei mais o Irã que foi, voltou outro Irã. Sabe por quê? Porque a mensagem essa aqui só vai começar quando você começar a permitir com que essa mensagem transforme e mude alguma coisa dentro de você.
Não é o que as pessoas estão falando, o que eu estou me tornando naquilo que eu estou ouvindo. Isso é importante. Em 92, casado, 3 anos, nosso primeiro filho, Paulo Vitor, a coisa mais linda, 1 ano e 11 meses, parecia muito comigo, por isso que era muito lindo, menino. Tudo que ele fazia era papai, 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 abraçava, beijava. Quem tem o primeiro filho sabe o que é o primeiro filho. As primeiras palavrinhas, os primeiros passinhos, né? É muito gostoso o primeiro filho. Agora o primeiro filho para uma pessoa recém-casada, o que acontece? A casa começa a ficar pequena, porque vem o cunhado, a cunhada, o cunhado pidão para dentro da sua casa, a sogra, né? A tua casa vai ficando pequena, mas é gostoso, é alegria demais com aquela criança. Aí teve um domingo, um sábado, eu tinha falado para minha esposa que estava trabalhando, mas eu não estava trabalhando nessa época. Eu estava afastado de Deus, eu tinha rompido com a igreja, mas não tinha rompido com Jesus. Mas eu estava fazendo coisas que não eram permitidas fazer no meu relacionamento com a minha esposa. Eu dizia no meu relacionamento, dizia assim, eu só não separo dela por causa do menino, do filho. 1 ano e 11 meses a criança. Aí eu cheguei em casa 4 horas da manhã, no domingo. Minha esposa, muito sábia, na época ela não tinha feito psicologia, não era ungida pastor, não era nada, nós éramos membros de banco, eu estava afastado. E ela chegou assim e falou, amor, eu vou esquentar alguma coisa para comer. Não precisa não, vou tomar um banho e deitei. Quando foi 8 horas da manhã, ela me acorda e fala assim, amor, vamos lá para a chácara, o papai vai fazer um churrasco, a gente vai estar junto lá, vamos levar o Paulo Vitor, pegar a minha irmã, que era minha cunhada. Aí eu, vamos embora. Peguei o carro. Na época eu tinha passado num concurso público aqui em Brasília, que era o topo da cadeia alimentar, naquela época. Hoje a gente está lá em 8º, mas o salário era o primeiro aqui em Brasília. Aí eu me achava o máximo, porque naquela época, você está trabalhando num ambiente que ganhava bem, te dava uma certa autoridade, entre aspas aí, de um óculos Ray-Ban e poder botar um revólver na cintura, você achava que era o delegado da cidade. Aí eu comprei um Opala 4 portas, 30 dias que eu tinha acabado de quitar o carro, tirado de uma agência, era semi-novo. Eu idolatrava meu carrão 4 portas, era um sonho. Opala 4 portas, câmbio em cima, óculos Ray-Ban e um revólver na cintura. Estava bom demais. 23 anos. E bonito, vixe. Estava tudo bom. Minha esposa entra no carro, meu filhinho, naquele tempo, sentado no banco de trás. Não havia a lei do cinto de segurança, e ele com o bracinho aberto, aquele banco corrido, aquele banco do Opala. Minha cunhada, meu cunhado, 7 pessoas dentro do Opala. E nós estávamos indo para a chácara, 9 horas da manhã no domingo. Indo assim, subindo lá, o Buritinga, lá ali naquele jeito, subindo aquela via. Eu conversando com a minha esposa e brincando com meu filho. Paulo Vitor, olha o papai. Pelo retrovisor ele rindo, falando pá. E aí, quando minha esposa gritou, olha o carro. Eu só ouvi na câmera lenta, quando o outro carro pulou o canteiro. Eu vi o carro pulando o canteiro e veio na minha direção, na faixa da esquerda. Eu joguei para a minha direita, eu estava a 50 km, joguei para a direita, ele jogou para a esquerda dele, nós batemos de frente. Quando eu acordei, eu estava no hospital HRT, em cima de uma maca, e um médico lá me acordando, já com raio-x na mão, dizendo assim, olha, não vai dar tempo para você entrar na sala de cirurgia, mas você não teve nenhuma fratura, você teve luxação de quadril, ou seja, a bacia abriu, o meu fêmur deslocou e minha perna ficou torta. Aí ele me virou na maca e puxou minha perna, o fêmur foi puxando assim, e eu gritava de dor, e eu fiquei retinho na maca. E agora eu senti apenas uma dor interna. Eu não sabia o que tinha acontecido. Ele falou que eu não tinha sofrido nenhuma fratura. Aí eu falei, cadê meu filho? Ele, calma que seu filho desceu para o hospital de base. Quando pegaram a maca, empurraram a maca da minha esposa, ela estava com a tipóia, o braço, ela fraturou o braço, estava pendurado o braço, e aqui a testa dela toda ensanguentada, a roupa toda lavada de sangue. Eu falei, não, tira da minha frente. 7 pessoas no meu carro. No outro carro, o motorista morreu preso, ficou preso nas ferragens. O passageiro dele quebrou os 2 fêmur, bateu a cabeça e não ficou muito bom da cabeça. E uma criança de 6 anos atrás teve que tirar o baço. 3 pessoas nesse carro e 7 pessoas no meu carro. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, sai no jornal Correio Brasiliense. Motorista Irã Lima Aragão Filho, do Opala, botou a placa, cor, tal, morreu no acidente. Falaram que eu tinha morrido no acidente. Quem morreu foi o outro. Aí falaram que eu tinha morrido no acidente. Eu tenho esse jornal até hoje lá em casa.
Aí, primeiro dia no hospital, segundo dia eu sentindo dores internas, a mamãe chegou. Mamãe, extremamente daquelas católicas que estava lá em retiro, naquela época, fazendo retiro. Descobriu, mamãe trabalhou 27 anos no hospital de Taguatinga e 25 anos lá no hospital universitário. Todo mundo conhecia a mamãe, que a mamãe trabalhava na área de enfermagem. Quando descobriram, é o Iranzinho, o filho da Noemi, da enfermagem e tal, lá do centro de obstetrícia e tal. Aí os médicos chegaram, deram aquele acolhimento e falaram assim: olha, Noemi, nós vamos ter que fazer uma cirurgia porque está sentindo dores internas, para saber o que aconteceu. Entrei numa mesa de cirurgia, 4 horas a 5 horas de cirurgia. Tiraram 5 centímetros do intestino delgado, porque o volante tinha batido e causou um hematoma. E mais um dia eu ia embora. E eles fizeram isso. 33 pontos na barriga, 14 quilos fechando a minha bacia e 7 quilos puxando a minha perna esquerda aqui, 7 quilos puxando, 14 fechando a bacia. 33 dias dentro do hospital de Taguatinga eu fiquei. E naquele dia do acidente, foi o único dia que aconteceu em Brasília 70 dias de greve dos médicos, que todos os pacientes de Ceilândia, Taguatinga, Gama estavam indo para o hospital de base, porque os médicos tinham parado. Como mamãe trabalhava lá, me conseguiram colocar no 4º andar, que era da oftalmologia. Aí o único paciente da ortopedia subiu para o 4º, que era da oftalmologia, eu fiquei lá. No 4º dia, a mamãe e o papai, eles haviam separado, eu tinha 11 anos. Eu perguntava para a mamãe: mamãe, como é que está o Paulo Vitor, meu filho? Calma, filho, olha, ele bateu a cabecinha, se ele sobreviver. Eu falei: mãe, não fala isso não, eu creio que Deus não vai deixar meu filho morrer, meu filho não vai morrer. Se ele sobreviver, filho, vai ter algumas sequelas, porque ele teve um hematoma muito forte no cérebro. E assim foi contando a história. Eu falei: não, mãe, sai daqui, não quero isso, não quero isso. Quando foi no outro dia, chega a mamãe e o papai. Eles já estavam separados há mais de 11 anos, 12 anos, mas eles sempre tiveram um bom relacionamento para criar os filhos. E foi a primeira vez que eu olhei para o papai. E o papai estava com os olhos vermelhos. Eu olhei para ele e falei: pai, meu filho morreu? Ele balançou a cabeça e falou assim: Paulo Vitor morreu. A partir daquele dia, eu só tirei o travesseiro, o lençol que estava aqui atrás. Eu estava no soro, estava com a barriga toda costurada. Eu tirei o travesseiro e falei assim: louvado e agradecido seja o meu Deus. Só eu estando ao lado da pessoa que ele mais amava, que era minha esposa, é que eu vou construir um memorial de amor para com a minha família. Antes do acidente eu dizia: a única coisa que não me separa é meu filho. E eu descobri que filho não segura casamento. Existe algo muito mais profundo do que relação de filhos. É o amor que Deus tem derramado em nós e que tem que se manifestar na direção do outro. E eu fiquei com a minha esposa, estou casado há 27 anos, indo para 28 agora, com a mesma mulher, e tenho essa experiência no meu relacionamento. Casei com 19 anos, conta aí para você. Vou para 48 anos. Então isso significa que não importa a situação que eu e você estejamos vivendo, ou com que essa pessoa do lado está te oferecendo, mas quando você permanece em amor, as coisas mudam nos nossos relacionamentos. E assim passou. A minha filha, depois que não conheceu o irmão, 17 anos, estava namorando. E você sabe o que representa a vida de um pastor presidente de uma igreja, uma filha dentro da igreja. De repente a sua filha no namoro fica grávida. Olha a situação. Eu passei 3 meses chorando. Na primeira semana eu cheguei na igreja, reuni, preguei no domingo, o povo chorou. Aí eu pedi para que os irmãos saíssem, permanecessem só os obreiros da igreja, só os pastores, obreiros. Nós estávamos com 4, 5 pastores. Eu sentei os irmãos e falei: pastores, eu vim aqui deixar o cajado, porque esse cajado aqui tem várias mãos. Eu vou deixar o cajado na mão de vocês, porque agora eu preciso voltar para minha casa. Aconteceu algo que vocês não sabem ainda. Antes que cheguem as notícias, eu quero contar para vocês. A minha filha está grávida, tem 17 anos,
namorado prometeu um monte de coisa, não quer assumir a criança, e eu agora estou passando por essa luta. E eu não estou com uma estrutura emocional, psicológica, para estar à frente do ministério. Eu quero deixar aqui o ministério, quero sentar no último banco, e o pastor aqui mais antigo vai assumir aqui o ministério. Esses homens se levantaram, eu lembro como se fosse hoje. Eles se levantaram e fizeram assim uma volta, e me abraçaram, e falaram assim: pastor, o senhor vai continuar sendo nosso pastor aqui. O que aconteceu com seu filho na sua casa, eu sei que isso não afeta o seu ministério, a sua chamada, a sua vocação diante de Deus. Você vai continuar aqui. Meu irmão, a partir daquele dia eu tive um novo nascimento dentro da própria igreja, porque eu vi o acolhimento da igreja com relação à dor que eu estava vivenciando. E eu experienciei isso na minha vida, na minha família, e hoje eu devo muito, não à igreja, mas aos irmãos que me abraçaram, aos irmãos que choraram comigo, aos irmãos que passaram a noite comigo, aos irmãos que sabiam a dor que eu estava vivenciando. E depois disso, sabe o que eu fiquei sabendo? Que tinha um pastor nosso com a mesma situação, que estava com um netinho lá de 17 anos, estava lá no Nordeste, que a filha engravidou também. Naquela época lá, botava a mulher para fora, era uma vergonha para a família, era isso, era aquilo. E esse menino já estava com 17 anos, e era o amor do coração dele, o neto dele. Aí começou a surgir um monte de coisa na igreja, porque eles começaram a perceber que eu não escondia a imagem para ninguém. E quando as pessoas olham para você e conhecem você a partir de você, é muito mais bonito, a relação fica mais sólida, você começa a ter uma vida, e uma vida abundante. Porque quando Jesus disse: eu vim vos dar vida e vida abundante, é vida com sentido, é vida com significado, é vida que vale a pena viver do lado das pessoas. Eu vou deixar uma frase que diz assim: que a maior dor sempre foi e sempre será a dor de não se dar amor a quem se ama, e de não sabermos que somos a água, esta água que molha a semente, e esta semente que se transforma numa flor todos os dias. Que nós possamos e aprendamos todos os dias a amar essas pessoas que estão do nosso lado. Muito obrigado.